Oi, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Renascimento, que foi um período histórico que deu início à Idade Moderna, que é um momento extremamente importante para o surgimento de todas as ciências que a gente conhece hoje e para as filosofias científicas que deram base até para a própria psicologia. Então, voltando um pouquinho, no último vídeo a gente falou sobre a Idade Média, que foi extremamente demarcada pelo domínio da fé sobre a razão, pelo pensamento cristão e pela influência que esse pensamento teve sobre todas as esferas da vida humana, seja política, econômica, social, inclusive do ponto de vista subjetivo, né? Então, para que a gente saia desse tipo de filosofia, de pensamento e de forma de viver, que era também um modelo feudalista, para que a gente vá para um modelo moderno, que se constitui a partir do capitalismo e que tem muitas diferenças desse primeiro modelo que a gente mencionou, é preciso ter ali uma transição. E o Renascimento, ele é esse primeiro momento de transição. A transição do modelo do feudalismo, que era o que existia na Idade Média, um modelo de produção, um modelo econômico de subsistência, em que as pessoas produziam para existir, elas produziam o que elas alimentavam, elas viviam da terra, elas não exploravam a natureza, não exploravam muito a ciência, e começa a ter ali o surgimento de mais faculdades, o início do mercantilismo, que é um outro modelo que foi uma transição para o capitalismo, em que as grandes navegações começam a existir, em que existe comércio, em que existe um princípio de uma possibilidade de mobilidade social. As pessoas na Idade Média, elas nasciam de uma classe, elas nasciam meio que predestinadas a certas profissões, e no mercantilismo, para o capitalismo, já começa-se a ter uma maior mobilidade social. Antes o clero e a nobreza estavam no topo, e aí nesse novo momento a gente começa a ter novas classes sociais surgindo, inclusive a burguesia surge a partir desse momento, e esse movimento de mudança de modelo econômico surge a partir da vontade da burguesia de subir socialmente. Grandes nações começam a fazer exploração de novos territórios, e aí a gente tem aí as Américas sendo descobertas. Então, é nesse cenário que a gente tem essa transição. Por isso é muito importante a gente falar de renascimento. E o principal filósofo desse momento, que é o principal filósofo inaugurador da Idade Moderna, é o Descartes. Nesse momento a gente vai ter duas tendências filosóficas, uma que vai ser o racionalismo e outro o empirismo. O racionalismo foi realmente protagonista nesse momento, e ele foi maior representado pelo Descartes, por valorizar extremamente a razão. Então a gente sai de um movimento de valor da fé e a gente começa a valorizar a razão como a maior forma de se obter conhecimento. E foi com base nessa filosofia que foi possível a gente construir um mundo moderno que compreende a verdade a partir daquilo que é visto, que é provado, que é tido como científico. Então, para vocês terem uma ideia da relevância que foi Descartes, ele não era só filósofo, ele era matemático, e ele desenvolveu algumas teorias nessa área. Ele tinha uma intenção de buscar a verdade. Essa verdade agora voltada ao humano, né? É uma filosofia antropocêntrica. Todo esse movimento, na verdade, é antropocêntrico, não só da filosofia de Descartes, mas de todas as relações que estavam existindo naquele momento, naquela época,
deixar de regir as relações e o mundo a partir da religião e começar a regir a partir da razão, da racionalidade. E ele vai ter relevância científica porque ele começa a pensar que a ciência tem que ser produzida a partir de um método. E um método que, segundo ele, deveria ser indiscutível, indubitável, inquestionável. Então ele buscava, porque ele era um matemático e ele via racionalidade e lógica na matemática, as coisas conseguiam se encaixar perfeitamente e existiam respostas certas, né? E então ele queria transpor esse pensamento matemático para como um método para compreender a realidade, sendo que aqui a realidade começa a ser investigada a partir do humano e das demandas do humano. Então, o que interessa ao humano, o que nós precisamos investigar. O próprio ponto de partida dele é a própria consciência, tanto que o penso logo existo diz respeito a isso. Ele tem uma ideia que chama dúvida metódica, que é basicamente questionar tudo o que existe. As verdades, os argumentos, os ditados, Deus, ele questiona tudo que existe para, por meio do método dele, compreender se aquelas coisas eram verdades ou não. Não vou entrar muito a fundo nessa filosofia, nessa parte metodológica, porque isso é uma parte mais filosófica e que não interessa tanto às ideias psicológicas que eu quero construir aqui, porque a gente está sendo um pouco superficial, né? Mas enfim, o fato é que ele vai valorizar essa busca por uma verdade e ele vai ter essa dúvida metódica e ele vai questionar tudo. E a única coisa que ele não consegue questionar como em verdade, então ele automaticamente depreende como verdade, é a própria consciência, porque se ele pensa, ele existe. Eu sei que é uma reflexão que parece extremamente óbvia, mas para a época esse pensamento foi muito relevante. Esse pensamento constrói uma lógica filosófica de intuição. Esse pensamento é meio que intuitivo. E esse é um pressuposto, tipo, esse é o único pensamento que eu posso significar como verdadeiro, que eu posso dizer como verdadeiro. Intuitivamente quer dizer que vem de dentro, quer dizer também que é uma ideia que ele vai considerar como inata, ou seja, que já surge desde o nascimento. Algo que surge junto com o espírito. E outro conceito também muito importante, uma ideia muito importante de Descartes que trouxe uma certa evolução científica, foi uma diferenciação entre mente e corpo no sentido de compreender que mente e alma são imateriais e corpo é material. Mas mais do que isso, ele entende que o corpo então é uma máquina. Ele vai trazer essa relação. E na Idade Média, eles entendiam que o corpo, apesar de material, é sagrado, porque é o lugar, um templo de depósito, conexão divina, que é onde ele fica também a fé. Então, a partir desse pensamento de Descartes, de dizer que o corpo é então uma máquina, o corpo pode ser investigado. Eu recomendei, acredito, o Físico, o filme, no último vídeo, que é um filme, assim, obviamente, quem assistir vai entender que é meio fantasioso, mas a ideia é aquela lá, né? As pessoas não podiam fazer autópsia em cadáveres para investigar a causa da morte, para descobrir mais sobre doenças, para descobrir mais sobre o próprio corpo. E a partir disso que se pôde, então, ele traz junto com ele essa movimentação de valorização da ciência, de valorização da racionalidade, de dessacralização do mundo, né? O corpo deixa de ser sacro. E não só o corpo, né, mas outras coisas. E nessa valorização do homem, do humano, a gente tem inclusive movimentos artísticos que demonstram isso. Por exemplo, o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, ele foi feito para ser
proporcionalmente adequado do ponto de vista matemático. Então, ele não é só uma criação estética que representa o humano, que já é por si antropocêntrica, mas também representa uma lógica, uma valorização da racionalidade, da razão. Tem também aquela obra, o Pensador, de Augusto Rodin, que é uma obra muito reflexiva a partir desse momento, né? Como se o papel do humano fosse pensar, que é o que o Descartes fala, né? Quando ele fala penso, logo existo. Nós, como humanos, somos humanos, como se isso fosse o que nos determinasse por pensar. Então, o pensamento é o que há de maior valor. Esse pensamento filosófico é extremamente importante para a cultura científica que existe hoje. Junto com esse tipo de pensamento, a gente vai ter uma certa contraposição dos empiristas, porque esse movimento é racionalista, de valorização da racionalidade como a única detentora da verdade. Aqui ele não considera que os sentidos consigam compreender algo do mundo que existe. Aqui a única coisa que é verdadeira é a racionalidade. A gente começa a ter uma revolução científica enorme a partir do momento que o Copérnico entende que o planeta Terra não é o centro do mundo. A gente vai discutir muito mais sobre o que é ciência e sobre como a gente construiu essa noção de valorização de ciência, que começa aqui, mas ela tem muito mais coisa para ser discutida. Enfim, no próximo vídeo a gente vai falar sobre empirismo. Agradeço vocês pela atenção.